Oi, gente! Vou mostrar como que eu fiz essa blusa. Essa aqui é a parte de trás. Ó, passa a fita. A manguinha dela ficou assim. Dá pra controlar aqui o elástico que eu coloquei, de ficar mais franzidinha ou não. Então ela dá pra fazer todos os tamanhos e o comprimento foi de acordo com o gosto da cliente. Então foi assim que ficou. Então, gente, para fazer a peça eu vou usar essa cor de linha 2770. Vou usar uma agulha de 2 milímetros, ou a recomendada do fio, que é 1,75. Tesoura, agulha com linha. Vou usar um elástico aqui, no caso, um chato de 10 milímetros. E marcadores. Para fazer a peça eu vou precisar de algumas medidas. Eu vou precisar da circunferência do busto. Aqui no caso eu vou fazer de 114. Esses números aqui são de uma tabela comum achada na internet. Então aqui pro P eu peguei essa tabela na internet, então tem vários tamanhos, né? Então essa aqui tem pro P 84, pro M 90, pro G 98, pro GG 106, pro extra G, que na tabela tá dizendo que é o 48, 114 e o 50, 122. Então eu vou pegar esse 114, que é a circunferência, dividido por 3, que deu 38. Então eu vou pegar duas vezes, duas partes desse 114, que deu 76. Então, o contorno todo do busto, eu vou usar 2/3 para fazer a peça. Então, eu tenho aqui na circunferência 76 centímetros. Por quê? A outra parte vai ser a diferença aqui, a abertura da peça. Vou precisar de uma altura, que vai ficar a peça aqui, no caso, 25 centímetros. É a altura da peça. O ombro, o comprimento da alça, essa parte de trás até a parte da frente. E preciso a medida do meio do busto, que no meu caso aqui é de 25 centímetros, para direcionar a alça. Então, eu vou fazer uma correntinha de 76 centímetros e começar a fazer o ponto nessas correntinhas, até a altura de 25 centímetros, que é no caso o que eu tenho aqui. Então, aqui eu já fiz toda a peça, o retângulo da peça, e fiz aqui o passador de fita. Eu faço a laçada inicial e faço algumas correntinhas. Eu vou deixar esse ponto aqui numa playlist que eu vou criar de pontos, para poder depois eu pesquisar e ter um lugar onde eu faço, tem os pontos, a referência dos pontos. Mas no caso do top, do cropped, eu vou fazer 76 centímetros de correntinha. Fiz a quantidade de correntinha suficiente para o trabalho. Faço 3 correntinhas para subir. Pulo as 3 correntinhas. Na quarta eu faço um ponto alto. Então, inicio a carreira com 2 pontos altos. Pulo um ponto, uma correntinha. Na próxima eu faço um ponto baixo. Pulo uma, na próxima eu faço 3 pontos altos. Pulo uma, na próxima um ponto baixo. Pulo uma correntinha, na próxima 3 pontos altos no mesmo espaço.
pulo uma correntinha, na próxima um ponto baixo, pulo uma no próximo, 3 pontos altos, pulo uma correntinha, um ponto baixo, e agora eu pulo uma correntinha e faço 2 pontos altos. Então, a primeira carreira fica assim, eu inicio com 2 pontos altos, termino do mesmo jeito. Essa correntinha que sobra aqui, porque eu não faço os múltiplos, porque esse ponto usa múltiplos de 4. Eu não ligo muito para isso, eu deixo aqui, depois dá para desmanchar, ou deixo aqui mesmo, quando eu for contornar a peça, eu escondo o fio. Mas dá para desmanchar aqui, então não ligo muito para essa quantidade aqui que sobra. Vou fazer aqui uma correntinha, viro o trabalho, no primeiro ponto faço um ponto baixo, laço. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer os 3 pontos altos no mesmo ponto. Onde tem o segundo ponto dos 3 pontos altos, eu faço um ponto baixo. Laço. Onde está o ponto baixo, eu faço 3 pontos altos. No meio dos 3 pontos, um ponto baixo. Laço. Onde está o ponto baixo, faço 3 pontos altos. No segundo ponto dos 3 pontos altos, um ponto baixo. No ponto baixo, eu faço 3 pontos altos. E aqui, na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Então, fiz aqui a segunda carreira. Para a próxima carreira, eu vou repetir a carreira de baixo. Fazer 3 correntinhas. No mesmo ponto, um ponto alto, igual à carreira anterior. E repito o mesmo processo da carreira de baixo. Aqui no meio dos 3 pontos altos, um ponto baixo. No espaço, aqui onde eu fiz o ponto baixo, 3 pontos altos, no mesmo ponto. Onde tem os 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu sigo fazendo todo o trabalho. Aí ele vai ficar assim, desse jeito, o ponto fica bem fechadinho. Depois da peça toda pronta, os 76 centímetros com 25 de altura, eu vou fazer o passa-fita. Prendo aqui o fio. Vou fazer 3 correntinhas. Mais uma para virar. Pulo um ponto. No próximo faço um ponto alto. Uma correntinha. Dou um espaço aqui de um ponto. E faço ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto.
Ó, uma outra correntinha e venho fazendo o passa-fita. Vou fazer ali até o final da carreira. Depois eu faço, quando chegar ali no canto, uma correntinha, viro. E só para reforçar, aqui dentro eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo. Aliás, aqui em cima do ponto, outro ponto baixo. Dentro do ponto, um ponto baixo. E aqui, outro ponto baixo. Então, vou reforçar aqui o passa-fita. E aqui no último ponto, um ponto baixo. Aí eu termino de fazer essa parte aqui. Fica assim. Então, eu acho aqui o meio da peça. Depois com as duas passa-fitas prontos. Acho aqui o meio da peça. E vou separar o meio do bucho, aqueles 25 centímetros. Que eu vou marcar onde vai ficar o início da alça. 12,5 para cada lado. Então, gente, eu fiz aqui um lado da manga. Eu quis testar direitinho o tamanho, ficou ideal. Que a pessoa não quer muito comprida. Então, uma manga mais sequinha eu fiz com esse tamanho aqui. Então, eu vou pegar a medida do meio do busto. E o comprimento, eu havia dito que eu iria fazer 32 centímetros de ombro. Eu fiz 37 centímetros de ombro, que deu 38 carreiras de ponto alto. Então, eu fiz aqui uma carreira de ponto alto com 4 pontos. Vou prender aqui na marcação. E vou fazer 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Próximo, ponto alto. E o próximo, um ponto alto. Faço 3 correntinhas, viro. No próximo ponto, ponto alto. Ponto alto e no próximo outro ponto alto. 3 correntinhas para subir. Viro o trabalho e faço mais 4 pontos altos. Então, vou fazer uma carreira de 4 pontos altos por 37 centímetros. Vou prender aqui pelo lado do avesso.
Então eu prendo aqui do primeiro ponto, depois do passa-fita. Prendi aqui a alça. Então aqui eu já tenho um ponto baixo, vou fazer uma laçada. Aqui no próximo ponto, vou fazer 3 pontos altos juntos. Aí, eu pego aqui no ponto da parte de baixo, né, da tira da blusa, e faço um ponto baixo. Vou seguir aqui fazendo o mesmo ponto, a combinação de ponto, aqui nessa parte. Então, eu vim seguindo aqui, fazendo o ponto, o motivo do ponto, 3 pontos altos e um ponto baixo. Subi aqui a alça. E marquei a alça, dividi a alça em 3 partes. Aqui eu dividi com 12, anotei aqui porque eu preciso fazer de um lado igual ao outro. Então, eu anotei aqui 12 pontos altos, eu fiz com espaço de um ponto. 14 pontos eu fiz com espaço de um ponto do lado do outro, para não pulando para fazer aumento. E aqui mais 12. Então, do mesmo jeito que eu separei esse lado aqui, eu marquei do outro lado, para ficar igual. Então, aqui eu fiz o ponto, dando um espaço de uma correntinha, um espaço de uma correntinha, mais ou menos, e vim fazendo os pontos. 3 pontos altos, um espaço, e um ponto baixo. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora eu vou fazer dessa marcação até aqui com aumentos. Então, eu não vou dar espaço de correntinha. Aqui no primeiro ponto, 3 pontos altos. Então, aqui, ó, onde eu daria o espaço para fazer o próximo, aqui mesmo eu já vou prender com o ponto baixo. Três pontos altos. Então, eu vou marcar aqui, eu vou fazer aqui de uma marcação a outra, eu vou fazer 14 motivos, que é a combinação de 3 pontos altos com um baixo. Então, vou distribuir os 14 pontos aqui dentro. E depois aqui eu venho fazendo o ponto comum, dando um espacinho de um ponto até chegar no final da carreira. Até chegar aqui e volto para começar a próxima carreira. Então, relembrando, eu comecei aqui, eu prendi a alça, fiz aqui por volta
o ponto. Aqui eu fiz 6 pontos. Eu falo de ponto, é a combinação dos 3 pontos com ponto baixo. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu fiz 11. 3, 4, 5, 6, 9, 11. 11 pontos aqui, que foram os aumentos. E aqui mais 6 pontos. Então, contornei toda a peça. Aqui o último ponto alto. Aqui com a sequência dos 3 pontos altos. E aqui eu iniciei com ponto baixo. Vou fechar a carreira. Vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou virar. No mesmo espaço, um ponto alto, que vão ser aqui a combinação dos 3 pontos altos. Só que o terceiro ponto alto eu vou fazer quando eu voltar. E aqui, em cima desse ponto, que é os 3 pontos altos juntos, eu faço o ponto baixo. Aqui, no espaço, 3 pontos altos. Três pontos altos aqui, um ponto baixo. No espaço aqui, entre os 3 pontos altos. Eu vou repetir a combinação dos pontos. 3 pontos altos. O ponto baixo. Então, gente, eu perdi um pedacinho do vídeo, porque eu tenho que ficar apagando, porque a câmera vai ficando com um pouco espaço. Então, eu fiz a primeira carreira, eu fiz de aumentos. A segunda carreira em diante, eu fiz 16 carreiras de ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuição. Foram 16 carreiras aqui no meu caso. Que deu 12 centímetros. Então, da segunda carreira em diante, eu fiz 12 centímetros de ponto sobre ponto, sem diminuição e sem aumento. O aumento foi só na primeira carreira. Então, aqui eu fiz só um desenho, um modelinho de uma manga, para fechar a carreira, para mostrar como que eu fiz. Então, a segunda carreira foi só repetir pontos em cima de ponto. Como eu comecei com os 2 pontos altos, comecei com 2 pontos altos no mesmo espaço, terminei aqui com um ponto baixo. Agora aqui no pé do ponto, eu faço o terceiro ponto alto e fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Então, encerrei aqui a segunda carreira. A terceira carreira, eu faço um ponto baixo, uma correntinha, aliás, viro, e vou retornar fazendo o ponto. Do mesmo jeito, ponto sobre ponto. Então, venho aqui no primeiro ponto, faço 3 pontos altos no mesmo espaço. E sigo o desenho do ponto. Aqui no segundo ponto alto, um ponto baixo. Aqui, 3 pontos altos. Então, aqui eu repeti nessa peça minha 16 pontos, 16 carreiras, que deu 12 centímetros. Depois que eu fiz essa quantidade, eu vou fazer diminuição. Espera aí. Aqui são os 3 pontos, aqui, 3.
e 1. Então, eu vou começar, depois que eu fiz essa quantidade aqui, eu vou começar a diminuir. Então, para diminuir, eu marquei aqui 1, 2, 3. Eu fiz 6 pontos. Então, faz de conta que eu fiz 6 pontos aqui. Tipo, 1, 2, 3 e mais 3, 6. Aí, vou diminuir. Aí, eu pego aqui. Fiz o ponto, os 3 pontos altos juntos, um ponto baixo. Para diminuir, eu venho aqui onde eu faria o ponto alto, os 3 juntos, puxo uma laçada. Onde eu faria no segundo ponto alto o ponto baixo, puxo uma laçada. Laço e tiro tudo. Pronto, fiz aqui a diminuição. Agora eu volto fazendo as 6 combinações de ponto alto. Aqui então é o próximo, é os 3 pontos altos juntos. E aqui um ponto baixo. Então, vou fazer de novo um conjuntinho de 6 pontos, que são os 3 pontos altos. E o ponto baixo. Fiz o 6. Vou fazer a diminuição. Puxo aqui onde eu faria os 3 pontos, onde eu faria o ponto baixo, faço a diminuição. Todas as carreiras vão ter diminuições agora. Eu vou fazer por 4 centímetros de diminuições. Ó, ponto alto agora. Agora, eu vou terminar aqui a carreira, fechar a carreira. Eu comecei com ponto baixo, aqui eu faço os 3 pontos altos. E fecho aqui onde eu comecei com um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Para começar a carreira, 3 correntinhas. Viro, no mesmo ponto, um ponto alto, e volto a contar, aí aqui ó, ponto baixo, e volto a contar os 6 pontos e uma diminuição. Vou fazer toda a volta aqui, eu fiz 2 pontos altos, na volta eu fecho com ponto baixíssimo. Então, gente, vim mostrar aqui, eu fiz as diminuições ficaram com 15 motivos dos 3 pontos altos juntos. Marquei aqui, quando eu comecei a fazer a diminuição, a minha diminuição ficou com 6 centímetros. Ou até dar o braço aqui. Até caber o braço. Agora eu vou fazer ponto sobre ponto, sem diminuição, até o tamanho desejado. Vou ver como é que vai ficar a manga. Aqui desse lado ficou... Aqui aparece bem a marca da onde eu parei de fazer diminuição e comecei a fechar a manguinha. Então, aqui, mais uns 4 centímetros. Depois eu vou fazer
o mesmo que eu fiz no passa-fita. Um ponto alto, pulo um espaço, uma correntinha, um ponto alto. E aqui para a pontinha, são 3 pontos altos. E um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto. Ficou assim. E para a parte do elástico, aqui onde eu coloquei, ó, o passa-fita, e onde eu prendi a alça, aquela dos 4 pontos altos. Prendi aqui o elástico, costurando com a agulhinha, e vim fazendo esse acabamento aqui, prendendo o elástico. Subi a manga. Aqui já acabou a manga, vem a parte da faixa. Vim fazendo aqui esse acabamento, colocando, unindo o elástico. Subi a manga aqui. Esse caseado. Segui fazendo aqui o caseado, ó, do lado de dentro. Não precisa unir muito o fio, porque quando eu puxar o elástico, eles já vão ficar juntinhos. Eu pego aqui uma largura do elástico, vou prendendo o elástico. Assim. Então, termino aqui de prender o elástico até essa parte aqui do passa-fita. Quando eu puxo assim o elástico pra modelar no corpo, eles se unem aqui. O franzido, ó, fica assim. Depois eu corto o elástico. Eu vou ver o tamanho que vai ficar o elástico, mais ou menos menos uns 20, 15 centímetros que eu tiro de elástico, do que o tamanho total. Ou coloca no corpo da pessoa, arruma direitinho e depois corta o elástico. Dobro o elástico assim pra dentro e costuro ele aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz do outro lado. Coloco assim. Costuro com uma agulhinha. Prendo ele aqui. Então, gente, foi assim que ficou a peça. Aqui a parte de trás. Passa-fita, eu coloquei, fiz uma quantidade de correntinha e vim fazendo ponto baixo. Tá? E coloquei aqui, alternando 2 furos, aí vai depender do gosto que quer cobrir tudo, usar todos os buraquinhos ou não. Então, ficou assim, ó. Ainda vou terminar de costurar ali o elástico. Manga franzidinha. Parte da frente. O elástico aqui que já tá preso. Então, foi assim que ficou, gente. Espero que tenham gostado. Agora é só prender o elástico. E ficou bem fechadinha, não precisa nem de forro. O bojo aí vai ser o gosto da pessoa. Escolher entre forro e bojo. Foi assim que ficou a blusa. Espero que tenham gostado. Até a próxima.